É o seguinte, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E, por isso, eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. E Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, né? Grande, assim, muito querida e adorada naquela época. E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica. É fazer agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa, o que é absolutamente proibido. Segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus diz, né, que ele castiga até a terceira e quarta geração daquele que faz esse tipo de coisa. É um mandamento que traz uma penalidade pesada, né? Exatamente por isso. Mas a imagem, os demônios através dessa imagem conseguem fazer coisas sobrenaturais? Sim, você citou Jó, lembra de Jó? Lá no capítulo 1º e 2º do livro de Jó, está dito que Satanás fez que um vento violento caísse sobre a casa dos filhos de Jó e destruísse todo mundo, fogo do céu caísse e consumisse o gado, e fora o fato de que o próprio Satanás impingiu chagas e feridas em Jó, sobrenaturalmente, feriu Jó. Então os demônios, eles não são Deus, mas eles têm algum poder, eles têm alguma habilidade nesse mundo que nós não temos, de manipular a realidade, de forma que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma imagem chorar, ou fazer com que nessas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né, porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Então, se alguém precisa de cura, precisa de uma bênção, vai direto a Deus, mediante Jesus, pedindo mediante o mérito de Cristo Jesus. Isso é suficiente. O evangelho é simples, Rogério. O pessoal complica demais. Mas isso é assustador, né? Porque então tem esse tipo de confusão mesmo. Por exemplo, uma cartomante ou alguém, ela pode acertar. Pode. Uma imagem pode realmente curar, mas isso é limitante ou vai dar algum problema lá na frente? Porque, por exemplo, são coisas superficiais e que mais pra frente volta, por exemplo, essa doença ou alguma coisa, ou pode até ser uma... Não sei. Provavelmente volta, porque a Bíblia diz que são falsos milagres. São coisas que a gente não tem explicação, parece uma coisa sobrenatural e mas que não é uma coisa
perene como os milagres Uma de cura Deus. definitiva, sim. Olha, lá no livro de Apocalipse... E que a gente não deve buscar isso, Não, ir atrás. Nunca. Lá no livro de Apocalipse está dito que João teve uma visão e ele viu 3 espíritos parecidos com sapos que eram operadores de milagres. Já pensou? Demônios operadores de milagres. Mais adiante no progresso, à medida que o livro de Apocalipse progride, lá pelo capítulo, acho que 13, 14 em diante, começa a falar da besta, do anticristo, do falso profeta, e diz que a besta, ela é capaz, ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro. Ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro, que é exatamente o propósito dessas manifestações satânicas, é desviar o foco da pessoa de Deus e iludir a pessoa, tirar a pessoa do caminho do evangelho, do caminho da simplicidade, da pureza do evangelho. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Agora veja bem, eu não estou dizendo que tudo isso que acontece, chamado de miraculoso, é satânico. Tem muita coisa que é charlatanice, tem muita coisa que nem é milagre, é nem só milagre. um ilusionismo, um mágico poderia fazer. O mágico poderia fazer. Às vezes é a impressão da pessoa. Sugestão. Psicologicamente, a gente sabe que nosso corpo reage à nossa mente. De repente, a pessoa quer muito a cura e aquilo acaba de uma forma que a gente não entende direito, afetando o nosso corpo, ajudando uma cura ou se sentir melhor. Também o contrário é verdade, né? A gente está angustiado, está preocupado, estoura no corpo da gente também. Então, todas estas são possíveis explicações. Agora, que Deus faria uma imagem chorar ou realizar milagres vai contra o que o próprio Deus diz na Bíblia. Então, na dúvida, se não é Deus diretamente, qualquer coisa que fique no meio do caminho está errado. Se não é Deus, qualquer coisa que está no meio do caminho está errado. Imagem, o próprio Santo Sudário, que também... Não, nada de escura, nada disso tem um poder. Não cremos nisso, não. O pedaço da cruz de Cristo, o pessoal vende até hoje. As relíquias, né? Até hoje vende pedaço da cruz. Você sabia que na Idade Média se vendia frascos com leite da Virgem Maria? Tá brincando. Não, sério.